Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haiphong. Estou acompanhado pelo ex-analista da CIA, Larry Johnson, e pelo ex-chefe de gabinete e coronel aposentado do Exército, Lawrence Wilkerson. Senhores, muito obrigado por se juntarem a mim hoje. Ei, obrigado. Sim, Bem, eu queria que estivéssemos falando sobre outra coisa, pelo amor de Deus. sim, eu também. Eu também. Mas parece que vamos falar sobre isso por um tempo, pessoal. E esse é o caso da guerra de agressão contra o Irã. Agora, um dos acontecimentos que surgiram nas últimas horas é a entrada do Hezbollah na guerra, juntando-se ao Irã em ataques coordenados. Algo sobre o qual muito poucos estão falando, senhores. Enquanto peço a reação de vocês e a avaliação do que está acontecendo, vou mostrar algumas informações sobre esses ataques coordenados. Há sirenes soando por toda Tel Aviv neste exato momento devido a esses ataques. Aqui está o DD Geopolitics. Eles compartilharam os ataques noturnos do Irã, que coincidiram com o lançamento de foguetes e drones pelo Hezbollah contra posições das IOF também. Essas são as forças de ocupação israelenses. Quero mostrar isso porque a entrada do Hezbollah tem sido furiosa recentemente. O resumo das operações desde a noite de 4 de março tem sido incrível. Acredito que o Hezbollah atingiu 4 tanques israelenses. Eles repeliram ataques porque há uma invasão simultânea do Líbano, enquanto eles, junto com os Estados Unidos, tentam bombardear o Irã. E agora vou reproduzir isso enquanto peço sua reação a tudo isso, Larry. Enquanto você fala, vou mostrar os danos desses ataques a Israel, especialmente os com mísseis do Irã, porque estão sendo fortemente censurados. Temos até provas disso da própria CNN. Não estamos mostrando isso porque o governo israelense não nos permite ou não quer que mostremos de onde esse interceptador pode ter vindo. Então há uma forte censura, senhores. Vou mostrar as imagens dos danos enquanto vocês falam. Então, Larry, qual é a sua reação? Como a entrada do Hezbollah muda as coisas? E o que você acha, de modo geral, sobre o ponto em que essa guerra se encontra agora, ao entrarmos, se não me engano, no 5º dia? Você está dizendo que o Hezbollah ainda é uma força viável? Eles estavam mortos, foram exterminados, foram assassinados com aquela explosão brilhante de celular. Quero dizer, o tribunal os destruiu. Veja, isso é só mais um exemplo de como esse gaslighting acontece no Ocidente. Onde sabe, o fato é, e eu já dizia isso naquela época, que o Hezbollah foi para a clandestinidade. As rotas de contrabando que existiam há milênios ainda estavam abertas e operando. Então talvez eles não estivessem mais recebendo voos diretos de Teherã. Por das, nem de arm, Tribrithnis, Imanes Tour, e outros. Então, sabe, com o Hezbollah agora entrando na briga, isso força Israel a dividir suas forças. Israel não tem tropas ilimitadas, não tem suprimentos ilimitados. E veja, eles não aprendem. Então voltaram a entrar por terra, dizendo que vão assumir o controle do sul do Líbano, ao sul do rio Litani. E o Hezbollah já está emboscando-os, enfrentando-os em solo, e Israel agora está sofrendo mais baixas. Alguns relatos que estão surgindo dizem que há um número crescente de reservistas sendo convocados, e eles estão dizendo, de jeito nenhum, eu não vou para a guerra. Não, 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 eu não vou fazer isso. E então, sabe, a polícia está sendo enviada para capturá-los, e isso está provocando confrontos. Então ainda estou esperando os Houthis começarem a se manifestar. Sabe, eles também precisam começar a acertar seus golpes. O fato é que Israel, nenhum de seus sistemas de defesa aérea funciona. Nenhum. O domo de ferro foi basicamente projetado para foguetes e drones. Não está interceptando um único míssil balístico. E o Patriot também. O estoque de mísseis PAC-3 dos Estados Unidos provavelmente estará esgotado até o final da próxima semana ou início da seguinte. Quero dizer, está nesse nível.
A menos que eles simplesmente, sabe, deixem lá como uma peça de museu para ser observada. Put it there like a museum piece to look at. And similarly with the THAADs, the Terminal High Altitude. E o mesmo acontece com os THAADs, você sabe, o Sistema de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal. Eles produzem cerca de 79 por ano, a um custo de 12 a 13 milhões de dólares cada. E eles disparam 2 desses para tentar atingir um drone de 50 mil dólares? Pois é, a matemática disso simplesmente não fecha. Então é isso, o Ocidente só vai conseguir sustentar essa mentira por um tempo limitado. E ainda assim, como a grama que encontra um jeito de crescer através do concreto, as informações vão continuar vazando. Eu publiquei A RT teve acesso a um vídeo ontem mostrando em Tel Aviv todos esses mísseis de defesa aérea sendo disparados, nenhum acertando o alvo e depois 4 grandes impactos de mísseis balísticos iranianos. Sim, sim. E Coronel Wilkerson, vou apenas reproduzir isto para enfatizar o ponto. Aqui você verá exatamente o que o Larry quer dizer. Não veremos o impacto aqui, mas veremos quantos interceptores Israel está lançando no ar. Acaba sendo algo como uma dúzia de cada vez. Dá para ver? É um pouco pequeno, mas eles estão ao fundo apenas disparando, disparando, disparando. Geralmente contra um único míssil balístico. Mas, Coronel Wilkerson, quais são seus pensamentos? Acabei de mostrar todos os danos. Danos a uma instalação militar em Tel Aviv e danos à própria Tel Aviv. Acho que subindo um pouco, e deixe-me reforçar o que o Larry estava dizendo. Estou ouvindo que dos 90 mil reservistas que foram convocados, mal conseguiram 60 mil. Isso é uma deficiência bem grande. E há outras questões táticas desse tipo também. Deixe-me subir um pouco para um nível mais alto de análise, por assim dizer. Acho que estamos vendo aqui uma compreensão nitidamente diferente, como diria Clausewitz, da natureza desse conflito. Não tenho certeza se há qualquer compreensão distinta do lado de Trump, Pegg, Seth e Rubio, porque, ao ouvi-los responder perguntas isoladamente, mas também ao ouvi-los dizer coisas que vão chegar a pessoas como Mark Warner, que está os criticando duramente agora a partir de sua posição no Comitê de Inteligência. Eu não acho que eles tenham qualquer noção real da natureza do conflito. O primeiro princípio da guerra é compreender de forma visceral a natureza do conflito em que se está envolvido. Deixe-me apenas destacar o quão diferentes parecem ser as avaliações, porque eu não consigo determinar o que realmente pensa alguém dentro da estrutura de segurança nacional dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, parece que eles acham que esta será uma guerra curta. Não será. Tenho uma novidade para eles. Vai durar anos, se insistirem. E eles não vão insistir porque outros fatores vão interferir. Em segundo lugar, eles parecem achar que os iranianos são o tipo de povo que se rende facilmente. E acham que armar os curdos é uma ótima ideia para manter Erdogan do lado deles. É ridículo, porque uma das razões pelas quais aqueles últimos carregamentos de helicópteros chegaram é que é isso que eles vão usar para matar aquelas pessoas. E de forma muito eficiente, eu acho. A compreensão do que está acontecendo aqui é diametralmente oposta. Os iranianos estão nisso a longo prazo, com 93 milhões de pessoas e um vasto território. Nós estamos nisso por um impulso político de curto prazo, muito dinheiro a ser ganho e um ponto que Trump quer mostrar ao MAGA sobre sua capacidade de fazer guerra, e para dar a Miriam Adelson como prova de que Israel está seguro. Tudo isso é pura balela. É absolutamente balela. Eu não ficaria surpreso. Eu estava ouvindo Doug no programa do Juiz, e ele está preocupado com a mesma coisa que eu, que Netanyahu vai preparar 3 ou 4 ogivas nucleares, deixá-las prontas e usá-las, porque Israel está indo ladeira abaixo com isso. Essa é a maior preocupação. Eu nem comecei a falar sobre a falta de compreensão do impacto econômico disso, não apenas para nossos aliados, amigos e possíveis inimigos, mas também, em última instância, para nós.
Vamos olhar o que Trump fez com a reserva estratégica de petróleo. Durante todo o primeiro mandato, e depois durante a campanha para o segundo e o primeiro mês desse mandato, ele continuou garantindo que reabasteceria a reserva estratégica de petróleo, que agora está em níveis perigosamente baixos. Ele não colocou uma gota de petróleo nessa reserva. A da Índia também não está em boa situação. A China está em ótima forma. Mas vamos olhar para a Índia. Modi abandonou rapidamente sua abordagem de "eu te amo, Bibi, porque você mata muçulmanos" nas relações internacionais e agora está encarando a realidade. Vai custar à Índia cerca de 15 bilhões de dólares por dia se o estreito for permanentemente fechado, ou mesmo semi-permanentemente fechado. Eles obtêm cerca de 60% de seus produtos brutos e refinados desse estreito, ou através dele. E observe a rota, é muito curta. Então a Índia tem uma situação muito econômica em andamento. Agora eles vão ter que se diversificar completamente. E o que o pessoal do setor de petróleo me diz é que provavelmente vai custar à Índia 15 bilhões de dólares só para fazer isso. Quando fizemos o exercício que eu te expliquei antes, em Pequim, em 2009, tínhamos todos lá, Marad, Lloyds de Londres, todos os transportadores, todos os seguradores, China, Japão, Coreia, todos os países envolvidos. Simulamos a retirada naquela época de Ras Tanura, supostamente por um ataque terrorista, cerca de 6 milhões e meio de barris por dia, se bem me lembro. Ras Tanura ainda é importante, mas agora há um porto maior, ou pelo menos uma instalação mais ampla para o descarregamento de petróleo. Quando executamos esse cenário, tínhamos pessoas credíveis sentadas ao redor da mesa, de todos esses países, que conheciam os mercados de petróleo, multinacionais representadas ali, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Total da França e assim por diante. Eles chegaram a $200 por barril para o West Texas Intermediate e o Brent Crude quase imediatamente. Ainda não vimos isso acontecer, mas estamos vendo os preços subirem. E se isso continuar, e o Irã realmente fechar o estreito de forma semi-permanente ou algo assim, então você pode esperar entre 150 e $200 por barril. Isso vai arruinar a economia mundial. Vai derrubar e desestruturar as pessoas. Putin vai se beneficiar enormemente. Eu profetizo, mas não será bom para o mundo, será desastroso para o mundo. Então, nesse nível, isso é absolutamente insano. Sim, fico feliz que você tenha trazido a questão da economia, Coronel Wilkerson, porque isso já está tendo um impacto na economia mundial. Sabemos que os preços do petróleo subiram até certo ponto. Também ouvimos que os danos à economia de Israel, causados por esta guerra, podem chegar a 2,9 bilhões de dólares por semana. Isso segundo o ministro da Defesa de Israel. E Larry, quero dizer, esse tipo de dano, acho que sugere que sim, a economia pode estar realmente... Desculpe por isso. Pronto, deixe-me remover isso. Vou abrir novamente em um segundo. Mas sim, 2,9 bilhões de dólares por semana saindo da economia israelense, enquanto sabemos que os preços do petróleo também estão subindo. Mas Larry, o que você acha? Bem, a Arábia Saudita, na verdade, vai sair dessa situação um pouco melhor do que eu havia previsto inicialmente. Porque eu tinha esquecido que os sauditas têm um oleoduto que vai da costa leste no Golfo Pérsico até o Mar Vermelho. Então, enquanto os outros não começarem a explodir navios sauditas, o que nunca se pode descartar, o petróleo saudita continuará chegando ao mercado. Os que estão realmente em apuros são o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Kuwait. Eles não têm essa rota alternativa, são totalmente dependentes. E no caso do Catar, duas de suas principais atividades econômicas são, primeiro, o fornecimento de gás natural liquefeito, mas isso agora está paralisado. E o que se diz é que reiniciar tudo e voltar ao funcionamento normal vai levar pelo menos um mês.
E o mercado de gás natural liquefeito é tal que não é como, sabe, se você fosse fumante e precisasse de um novo maço de cigarros, é só correr até a loja e comprar um. Não existe uma loja onde você possa simplesmente comprar mais gás natural liquefeito. Esse produto é contratado com antecedência, de 6 meses a 1 ano. Então, o gás natural que está atualmente nos navios já tem destino certo. Especialmente na Europa, eles vão sofrer e rapidamente. Então tem isso. E a fundição de alumínio que o Qatar possui, segundo relatos, vai levar 1 ano para voltar a operar. Então, de imediato, o brilhante futuro econômico do Qatar, aquele em que o país contava com os Estados Unidos cobrindo suas costas por causa da base aérea de Al Udeid, um grande centro, quer dizer, esse tem sido o principal ponto de entrada e saída das forças militares americanas na região. Eu estive lá, cheguei em maio de 2006 a caminho do Iraque, indo para Balad. E veja, eles tinham uma instalação incrível em Al Udeid, um calor infernal. Mas todo o pessoal dos Estados Unidos passava por lá para entrar no Iraque ou na Síria. Então isso acabou. E além disso, os Emirados Árabes Unidos, eles também estão sofrendo. Portanto, vão exercer uma pressão enorme sobre a Casa Branca. E veja, eles já fizeram ligações frenéticas para Putin. Agora, os israelenses, para mostrar o quão desprezíveis são, têm realizado ataques de bandeira falsa. Eles executaram um ataque contra a Aramco, na Arábia Saudita. O Irã tem sido bastante cuidadoso em limitar seus ataques a alvos militares e de inteligência dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, e tem sido bastante eficaz. Isso efetivamente expulsou os Estados Unidos do Golfo Pérsico. Em Al Udeid, que, como você sabe, abrigava o Centro de Operações Aéreas Combinadas, o CAOC, responsável por coordenar todas as operações aéreas e militares na região. Já não pode mais fazer isso, porque o sistema de radar de bilhões de dólares foi destruído pelo Irã, aparentemente usando um drone. E a chamada defesa aérea lá não funcionou, então vocês perderam isso. A Quinta Frota, baseada no Bahrein, seu quartel-general foi dizimado, então eles não vão voltar para lá. Sabe, pensando adiante, quando toda essa luta eventualmente parar, porque vai parar, os Estados Unidos podem dizer, certo, bem, estamos prontos para voltar ao trabalho. E eu consigo ver esses países dizendo, não, desculpe, não queremos vocês de volta. Vocês trazem bagagem demais. O Irã está tomando medidas para tentar, bem, tem se coordenado com a Arábia Saudita, e até agora, os esforços de Israel para provocar a guerra mais ampla fracassaram. Da mesma forma, Israel lançou ataques no Azerbaijão e na Turquia, que tentou atribuir ao Irã. E o Irã foi rápido em responder a ambos, dizendo, ei, não, isso não fomos nós. Depois, em Chipre, novamente, aquele ataque em Chipre foi inicialmente divulgado como, foi o Irã atacando Chipre. Mas parece que, na verdade, foi Israel tentando fazer parecer que era o Irã. Por quê? Porque se você envolver a OTAN, se houver um incidente do artigo 5, de repente se torna uma guerra da OTAN contra o Irã. É isso que Israel está tentando provocar. E até agora, o Irã tem conseguido resistir. Mas sabe, a quantidade de manipulação que está acontecendo é impressionante. E um último comentário sobre aqueles radares. O radar é um sistema semelhante ao que foi destruído no Bahrein. Quando falamos em defesa aérea em camadas, a base disso são esses radares, porque eles podem detectar imediatamente de onde um lançamento foi feito e para onde está indo. Eu não tinha percebido esse ponto até agora. Pense na Guerra de 12 Dias. Durante toda aquela guerra, esses radares estavam funcionando e dando a Israel conhecimento prévio sobre de onde vinham os mísseis, para que pudessem se preparar para se defender. Agora eles não podem mais fazer isso. Isso acabou a substituto imediato. E alguns relatos indicam que o Irã destruiu até 5 desses sistemas de radar espalhados pela região.
Então veja, os Estados Unidos e Israel decidiram começar uma briga que não estão prontos para terminar. E o que eles criaram, em vez de desespero e descontentamento no Irã, foi unidade na sociedade. É o mesmo fenômeno que vimos nos Estados Unidos logo após os ataques de 11 de setembro de 2001. E eu não quero entrar na questão de ter sido uma operação da CIA ou um míssil. Apenas observe que havia divisões políticas em 10 de setembro e, de repente, em 12 de setembro, havia unidade. E o Coronel Wilkerson pode falar muito melhor do que eu. Sim, bem, Coronel Wilkerson, por favor, entre na conversa. Eu posso mostrar imagens dos danos também, porque a censura tem sido menos severa quando se trata do que estamos vendo nessas bases. E acredito também, Larry, em relação ao seu ponto, que o Irã derrubou, acho que 2 sistemas THAAD agora, o que é algo importante. 3? 3, é. Acho que existem apenas 11 deles, ou havia 11. Enfim, Coronel Wilkerson, por favor, junte-se a mim. Sim, isso está nos forçando a fazer outras coisas que não são boas para nós nem para nossas alianças. Quando você vai à Península Coreana e observa algumas das coisas que estão lá, elas estão expressamente ali, supostamente, de acordo com os coreanos e com a diretriz estratégica número 1, para defender a Coreia. E quando você começa a se preparar para outro conflito e a retirar coisas da península, para levá-las a esse conflito, os coreanos começam a ter dúvidas ainda mais profundas sobre se você realmente está lá para defendê-los. Então estamos fazendo esse tipo de coisa também. E quanto àquele oleoduto, mal posso esperar para ver, ele ainda não está bombeando totalmente. Uma das razões pelas quais a Arábia Saudita e os Emirados estavam tendo problemas com o Al-Ansar, os Houthis, era aquele oleoduto. Essa foi uma razão, talvez não a única, mas foi uma razão. E eu consigo imaginar perfeitamente os Houthis atacando aquele oleoduto. Não é preciso muito. Não é preciso quase nada. Um dos problemas com os oleodutos, como os que estão sendo construídos em todo o mundo agora, é que eles precisam de paz. Porque se não houver paz, até guerrilheiros podem aparecer e interromper o funcionamento dos oleodutos. E se souberem o que estão fazendo, podem causar tanta destruição que você não consegue acessá-los ou usá-los por meses, se não anos. Descobrimos isso na Síria, quando Paul Wolfowitz, em sua posição de vice-secretário de defesa, ordenou ao general Franks que bombardeasse um determinado ponto na Síria para impedir que aquele oleoduto fosse usado pelos sírios conforme o plano deles. E então nós interviemos e o desviamos para bombear petróleo para Israel, é claro. E há muito mais nessa história. Mas o petróleo ilegal, sejamos francos, petróleo abaixo do custo, vem sendo enviado para Israel, com nossa ajuda para agilizar isso, desde que Mark Rich fundou a Glencore e começou a roubar petróleo do programa da ONU Petróleo por Alimentos, enviando a preços descontados, usando esse oleoduto de tempos em tempos, além de outros, para Israel. É por isso que Bibi Netanyahu, como ministro das Finanças, se tornou tão politicamente viável. Por causa do trabalho que fez nesse cargo. Bem, ele estava fazendo isso com petróleo ilícito. E claro, Mark Rich foi pego e preso. Mas Bill Clinton, ao deixar o Salão Oval, adivinha o que ele fez? Concedeu-lhe o perdão. Então isso vem acontecendo há muito tempo com o petróleo, e vai ser realmente interessante ver o que Rússia e China, agora com o Irã, farão pelos Houthis para torná-los ainda mais poderosos do que já eram. Lembre-se da grande fanfarronice de Pete Hex sobre como vamos abrir o Mar Vermelho e tudo vai ficar ótimo de novo. Pois bem, ele fracassou completamente. Eles vão tentar de novo. E então teremos o Bab el-Mandeb, que na verdade é um estreito muito mais importante do que o Estreito de Hormuz, também um ponto de passagem insustentável. E não se trata apenas de petróleo e gás, trata-se praticamente de tudo que o mundo produz e que passa pelo Canal de Suez. Então estamos diante da possibilidade, e não posso enfatizar isso o suficiente, estamos diante da possibilidade de uma situação global que realmente trará muito sofrimento, prejuízo e dano a muitas pessoas.
e eles vão nos odiar profundamente. They are going to hate our guts. I can't imagine a single NATO country. Não consigo imaginar um único país da OTAN, independentemente do artigo 5º, se envolvendo nessa confusão sob qualquer circunstância, porque no fundo, eles não gostam mais de nós. E vão gostar ainda menos quando virem o cenário econômico que está se formando por causa do que fizemos, porque não entendemos a natureza desse conflito. E voltando a isso, a coisa mais profunda que não entendemos é a probabilidade de Bibi Netanyahu abrir a caixa nuclear e soltar o gênio. Não tenho dúvida de que se Israel estiver afundando e ele não conseguir entender que não estamos destruindo o Irã, ele vai usar uma. Isso é realmente um problema. That's really a problem. Sim, eu diria que sim. Larry, antes de entrarmos no ar, você disse que Donald Trump, o governo Trump, os Estados Unidos e Israel, porque essa é realmente uma guerra de ambos, estavam desesperados. Agora, claro, temos, acredito, cerca de 1.000 iranianos mortos até este momento. E temos muita arrogância vinda de figuras como o secretário de guerra, secretário de defesa, Pete Hegseth. Vou reproduzir um trecho do que ele disse em seu relatório, só para te torturar. Vou abrir um processo por violação de direitos humanos contra você. Punição cruel e incomum. Estou infringindo isso. Mas aqui está. Tá vendo meus símbolos cristãos? E lá vai ele, falando com muita empáfia. E eu definitivamente quero ouvir a opinião de vocês dois sobre isso. Aqui vamos nós. Em poucos dias, menos de uma semana, as duas forças aéreas mais poderosas do mundo terão controle total dos céus iranianos. Espaço aéreo incontestado. Espero que todos que estão assistindo entendam o que isso significa. Significa que voaremos dia e noite, localizando, fixando e destruindo os mísseis e a base industrial de defesa das Forças Armadas iranianas, localizando e neutralizando seus líderes militares, sobrevoando Teherã, sobrevoando o Irã, sobrevoando sua capital, sobrevoando a Guarda Revolucionária, líderes iranianos olhando para cima e vendo apenas o poder aéreo dos Estados Unidos e de Israel a cada minuto de cada dia, até decidirmos que acabou. E o Irã não poderá fazer nada a respeito. B-2, B-52, B-1s, drones Predator, caças controlando os céus, escolhendo alvos, morte e destruição vindas do céu o dia todo. Estamos jogando para valer. Nossos combatentes têm a de máxima concedida pessoalmente pelo presidente e por mim. Então é isso, Larry. E agora eu queria... eles definitivamente estão atingindo alvos. Aqui estão algumas das coisas que eles estão atingindo. Aqui está uma... acho que isso é um chamariz, na verdade. Então isso é uma das coisas que tem circulado, Larry. Há muita conversa sobre todo esse controle. Também há conversa sobre essa guerra que agora está acontecendo. Era para durar 4 dias. Agora estão dizendo 8 semanas. Agora estão dizendo que pode durar mais do que isso. O que você acha disso? Deixe-me te fazer algumas perguntas. Nós tínhamos controle total do espaço aéreo sobre o Iêmen em março passado, durante a Operação Rough Rider. Gazette. Sim, fizemos. Sua realmente sincera. Eles capitularam completamente na fantasia da mente de Donald Trump. Tínhamos supremacia aérea completa e controle sobre o Iraque em maio de 2003. Sim. E como isso funcionou? E o Afeganistão? Durante 20 anos, nós o controlamos. Como isso funcionou? Para colocar de forma educada, Pete Hegseth é um idiota e um homem ignorante, sem qualquer compreensão de história. Se ele tivesse sequer o nível de inteligência de um cretino, entenderia que não há nenhum exemplo na história moderna em que o poder aéreo tenha provocado uma mudança de regime. 0. Tentamos isso na Sérvia em 1999, não funcionou. Tentamos no Iraque, tivemos que colocar tropas em terra. E mesmo depois de colocarmos as tropas em solo, em vez de missão cumprida, em 1º de maio de 2003, tivemos basicamente mais 10 anos de insurgência que não conseguimos conter até começarmos a pagar os cheques.
E, na verdade, não tínhamos controle total no Vietnã. Mas durante a Operação Rolling Thunder, muitos pilotos foram parar em campos de prisioneiros de guerra. Esse foi um dos grandes feitos. Mas, tirando o Vietnã, os Estados Unidos não enfrentaram um país com o poder militar e o tamanho que o Irã tem. E eu apenas destacaria, eles tiveram 4 F-15 Eagles abatidos nos últimos 3 dias. E não foi fogo amigo da primeira vez. Você tem certeza de que não era o Kuwait atirando neles? Tá, ok, então, 3 vezes seguidas. Você tem certeza? Primeiro nos disseram, eles foram abatidos por mísseis Patriot. Não. Foram abatidos por um piloto do Kuwait. Um F-16, acho que foi isso que disseram, certo? O F-16 derrubou o F-15. Acertem a história de vocês, pessoal. Sabe, esses jatos têm IFF, identificação de amigo ou inimigo, e isso está integrado aos sistemas de defesa aérea. Agora, eu até acreditaria em um erro, mas não em 3. E então ontem, eles admitiram inicialmente que outro foi abatido dentro do Irã. Os 2 pilotos foram resgatados por uma equipe de busca e resgate em combate, o SAR dos Estados Unidos. E hoje o CENTCOM retirou isso. Apagaram tudo. Não aconteceu, nada para ver aqui, sigam em frente. Então o Hegseth precisa tirar a cabeça do próprio traseiro. Sim, Coronel Wilkerson é com o senhor. Não poderia concordar mais. Se você estuda a história do poder aéreo desde Dewey e outros que afirmaram que ele era a solução definitiva, verá que nunca foi assim. Mas você não consegue convencer o pessoal da aviação disso. Mesmo se olharmos para a Segunda Guerra Mundial, onde agora sabemos, a partir de documentos e conversas confidenciais que vieram à tona, que o verdadeiro motivo dos nossos bombardeios de precisão diurnos não era destruir a indústria alemã. Na verdade, os relatórios, as avaliações de danos e tudo mais mostraram que a produção alemã realmente aumentou durante aqueles anos de incessantes bombardeios de precisão diurnos. O objetivo real era fazer a Luftwaffe se levantar contra os B-17. Meu pai, se soubesse disso hoje, ficaria furioso, porque ele estava dentro daqueles B-17. Mas a ideia era fazer a Luftwaffe subir e abatê-los, para que quando finalmente entrássemos no continente europeu, a Operação Overlord, adiada por um ano inteiro, basicamente porque ainda não havíamos concluído essa tarefa, quando entrássemos, mal se via um avião alemão para contestar. E esse era o propósito. Não era destruir a produção alemã. Isso era algo secundário. E não aconteceu na medida em que dissemos que aconteceu. Era para fazer a Luftwaffe subir e abatê-los. Então, se você tem uma estratégia indireta como essa, o poder aéreo pode contribuir para a vitória final, mas não vai vencer a guerra por si só. E com toda certeza, Pete, seu cristão sionista mimado, não vai derrotar 93 milhões de pessoas em terra que provavelmente estão mostrando o dedo do meio para cada míssil guiado que você mandar. Desculpe. Sim. Hoje de manhã, Doug apontou algo que eu não sabia. Eu não estava verificando isso especificamente. Mas ele disse que, mesmo com as JDAMs, que basicamente transformam uma bomba de ferro em uma munição guiada de precisão, estávamos ficando sem MGPs. Então, Pete, se só restar 1 ou 2 semanas de MGPs, não vai adiantar muito lançar aquelas velhas bombas de ferro por todo aquele lugar. E tenho certeza de que temos toneladas delas. Limenhas, mais bombas de ferro sobre o Vietnã do Norte do que lançamos a lembrei da Segunda Guerra Mundial. Bombas de ferro burras. Bem, Larry, sabe, como isso reflete o desespero? Porque agora continuamos ouvindo que o cronograma fica cada vez maior. E como você disse, eles estão enfrentando um adversário que, diferente do Afeganistão e do Iraque, quero dizer, o Iêmen tinha alguma capacidade de resistência, mas diferente do Afeganistão e do Iraque em 2001 e 2003, o Irã já mostrou que não está apenas revidando diretamente contra os Estados Unidos, atacando em todos os lugares, atingindo todos os ativos e estacionando.
in the region? Well, it has now in less than a week. Bem, em menos de uma semana, o Irã expulsou os Estados Unidos de suas bases militares no Golfo Pérsico. Instalações como a principal, a Udeid, no Catar, e a base naval no Bahrein. Essas eram centrais de operações críticas, com muita atividade. Essa atividade não está acontecendo agora. Tivemos que abandonar essas instalações. Então, só por isso, o Irã reduziu efetivamente a capacidade dos Estados Unidos de projetar força por meio desses pontos. Outra coisa, Danny Haiphong mostrou ontem um mapa de onde todos esses ataques ocorreram no Irã. E quando você vê esse mapa, ele vai de Teherã, no norte, direto para o sul. Cobre uma distância de cerca de 400 quilômetros, desde a fronteira com a Arábia Saudita em direção ao leste. From the border with Saudi Arabia going east. What does that mean? That means all of these missiles. O que isso significa? Significa que todos esses mísseis, todas essas explosões que estamos vendo em Teherã em particular e em outras partes do país, estão sendo lançados de fora do território do Irã. Por quê? Porque o Irã ainda tem um sistema de defesa aérea que, quando aviões dos Estados Unidos entram lá, parece ser bastante eficaz em abatê-los. Ele não é tão bom contra mísseis. E segundo relatos, os chineses têm técnicos no Irã que basicamente estão testando para ver o que funciona e o que não funciona. Então lições estão sendo aprendidas todos os dias. E veja, os Estados Unidos estão mostrando suas cartas. Mas eu quero voltar um pouco, e o Coronel Wilkerson vai entender o que quero dizer. Colonel Wilkerson will appreciate this. Can you imagine the fist fight that's going to take place? Você consegue imaginar a briga que vai acontecer no Pentágono entre o comandante do CENTCOM e o comandante do INDOPACOM? Porque neste momento há um total de 14, se me lembro bem, 14 batalhões de mísseis Patriot. Cada batalhão tem entre 4 e 6 baterias. 3 desses batalhões estão designados ao INDOPACOM. Então, fazendo as contas, são 3 batalhões, o que significa de 12 a 18 baterias. Cada bateria, dependendo da configuração, tem um suprimento de 72 ou 96 mísseis PAC-3. Quando se observa a produção total de mísseis PAC-3 desde 2015, são 4.620. Esse é o total. E quando se entende que em combate eles disparam 2 desses mísseis para cada alvo inimigo, dá para ver com que rapidez esse estoque pode se esgotar. You fire 2 of those per incoming target. Now we've delivered at least 1,000. Agora nós já entregamos pelo menos 1.000 desses para a Ucrânia. Então, de imediato, subtraia isso de 4.620. Agora estamos em 3.620. E aí você está olhando, sabe, para algo próximo do limite superior, faça as contas, 96 vezes 18. Então há bem mais de 1.000 mísseis PAC no INDOPACOM. Ou seja, literalmente os Estados Unidos estão ficando sem. Eles vão ficar sem, se não for nesta semana, será na próxima ou na seguinte. Isso também depende de se eles têm alvos que acreditam ter uma chance razoável de atingir. Então essa disputa vai ser uma disputa de verdade, porque haverá aqueles que argumentam, ei, a verdadeira ameaça é a China, não o Irã. E isso vai causar uma grande turbulência em todo o aparato de defesa. Sim, Danny, fiquei realmente surpreso ao ouvir o Mark Warner esta manhã. Não sei quando ele disse isso, porque o vídeo não tem data, mas acho que foi nas últimas 48 horas. Ele disse de forma bem enfática que não há nenhuma ameaça aos Estados Unidos da América por parte do Irã. Nenhuma ameaça. Agora, há uma ameaça a Israel, mas me diga por que estamos indo para a guerra por causa de uma ameaça a outro país. Eu nunca pensei que ouviria um senador em exercício, mesmo um democrata com status e a posição de Mark Warner no Senado, dizer algo assim. Então, estamos despertando rapidamente algumas pessoas sonolentas no terceiro ramo do governo dos Estados com esta guerra. É. Bem, Danny, você é jovem demais para se lembrar. Na verdade, talvez nem estivesse por aqui quando George H.W. Bush, sim, foi lá em 1988, fez a famosa promessa, leiam meus lábios, nenhum novo imposto. E o que aconteceu depois? Ele aumentou os impostos e acabou levando uma surra na eleição seguinte. Agora,
O Trump não vai concorrer em uma eleição seguinte, mas haverá uma eleição em novembro. E a traição que vimos ontem, quando Alex Jones pulou fora do trem do Trump, você sabe que ele está encrencado. Alex Jones jumps off the Trump train, you know he's in trouble. And I mean, Jones was almost crying. Quer dizer, Jones estava quase chorando, mas estava indignado com o fato de que Trump prometeu: não vou começar nenhuma nova guerra. Não vou nos envolver em guerras sem fim no Oriente Médio. E foi exatamente isso que ele fez. As pessoas da base dele, um número significativo delas, estão abandonando Trump. Elas vão abandonar os republicanos no outono. E então, de repente, teremos uma Câmara dos Representantes democrata, um Senado democrata, e Trump será impeachado. E ele das façam previsão e And he will be convicted. I'll make that prediction right now. I was watching one this morning about 4:30. Eu estava assistindo a um hoje de manhã, por volta das 4h30, e eles mostraram todos os clipes que tinham no arquivo. Eram 14 episódios diferentes, eu contei, do Trump dizendo que o Biden era um tolo, que os presidentes que foram para o Oriente Médio eram tolos, que ele nunca iria para o Oriente Médio. Ele disse isso várias e várias vezes. Pois é, MAGA, foi isso que vocês elegeram. Okay, MAGA, that's what you elected. É bem, você sabe, é claro que a meta continua mudando. Então aqui Israel está dizendo, e eu acho que eles têm razão nisso, que por mais que espalhem Hasbara, o governo do Irã está longe de entrar em colapso. Isso vem diretamente do Haaretz. Não há nenhum indício de que o Irã esteja perto de colapsar. Acho que é o contrário. Então há um nível de ineficácia e incompetência sendo demonstrado aqui. Quero te perguntar, Larry, a vocês dois, por que é que os Estados... Vou colocar um trecho disso enquanto você fala. Por que os Estados Unidos divulgam todos esses ataques contra alvos falsos? Porque eu acho isso bem significativo. Há pessoas mostrando com bastante clareza que as imagens e vídeos do exército iraniano sendo aniquilado são literalmente falsificações pintadas termicamente. Vou mostrar alguns deles, mas Larry, para você, por que eles estão fazendo isso? Larry, why are they doing that? Again, they think that they're legitimate. De novo, eles acham que são legítimos. Eles não entendem de história. Se conhecessem a história, voltariam à guerra aérea na Sérvia em 1999. Cara, nós detonamos a artilharia sérvia, que acabou sendo de papelão. Ou de papelão, ou de carroças e troncos de madeira, feitos para parecer canhões. O que me pega é, cara, estamos destruindo todos os lançadores deles. Sério? Porque passamos 7 semanas tentando fazer isso com os OTs, e tivemos uma baita dificuldade. E o terreno no Irã é muito mais favorável para esconder lançadores e movê-los de um lugar para outro. Então, sabe, mais uma vez, estamos nos propagandeando. E enquanto isso, é assim que as mentes analíticas deles funcionam. This is how their analytical minds work. They say, Eles dizem, bem, sim, estamos realmente tendo um efeito, porque o Irã não está lançando tantos mísseis. Eles estão lançando 30% menos agora do que no outro dia. É mesmo? Por que será? Bem, isso é porque nós os degradamos e destruímos. Bem, essa é uma possibilidade. Vamos considerar o seguinte. A primeira onda de mísseis e drones deles foi projetada para saturar nosso sistema de defesa aérea, para nos forçar a esgotá-lo. O que, na verdade, eles conseguiram até agora. E uma vez esgotado, eles não precisam lançar tantos mísseis para atravessar. Agora podem adotar um ritmo mais tranquilo e continuar nos desgastando, que é exatamente o que estão. Quer dizer, se o nosso sistema de defesa aérea tivesse funcionado, ainda teríamos nosso pessoal nessas bases no Bahrein e em Al-Udeid. Mas não temos. Eles tiveram que abandonar o navio, por assim dizer. Então esta é uma guerra que nem os Estados Unidos nem Israel conseguem controlar. E a situação em Israel, mesmo com sensores se esforçando desesperadamente para controlar as informações, está ficando crítica. Mais 5 dias desse tipo de punição, e eles vão estar implorando para Trump. Temos que fazer isso parar. Pare, precisamos pôr fim a isso. E eu prevejo que o Irã vai dizer, vão se ferrar. O Irã vai continuar até conseguir uma vitória com isso.
they're going to get a victory out of this, and they're going to exact concessions. E eles vão exigir concessões dos Estados Unidos e de Israel. Quero dizer, não é provável que o Irã diga, nós nos rendemos, desistimos, não aguentamos mais. Eles não entendem, não é fanatismo, mas é como a fé dos mártires cristãos. A fé dos mártires muçulmanos é esta: nosso destino está nas mãos de Deus. Se eu viver é pela vontade de Alá. Se eu morrer é pela vontade de Alá e estarei com Alá no paraíso. Mas nós vamos lutar, não vamos desistir. Eles se esquecem. Runs the sheet and the history. It then rope stemling twits before. The third son of the prophet, back, and we're going back, more than 1,000 years. Sabe, estamos voltando mais de 1000 anos no tempo. Ele estava cercado, mas se recusou a aceitar esse sucessor corrupto do profeta e saiu com apenas 70 homens para enfrentar um exército de 3.000. Ele perdeu, foi derrotado, foi morto. Mas a questão é que ele não se importava com as probabilidades. Ele ia lutar e levou consigo o maior número de pessoas que pôde. Nós não temos esse nível de comprometimento no Ocidente. Nem Israel tem, porque os sionistas não são movidos por uma fé religiosa profunda. São movidos pelo ódio. E eu diria que a fé religiosa dos xiitas se mostrará mais duradoura e mais poderosa do que qualquer coisa que o Ocidente tenha a oferecer. E é por isso, Danny, deixe-me fazer um comentário sobre isso, porque acabei de ver o John Hagee incitando a plateia dele. E o Larry está absolutamente certo. Aposto com você, adoraria ver isso testado, se eu pudesse de alguma forma conduzir um experimento, que aquelas pessoas na plateia, todas empolgadas com a ideia de Jesus descendo com uma espada flamejante e o Armagedon, tudo isso que o Hagee estava prevendo, é claro. Eu sei que você não vai acreditar nisso, Danny, mas temos um problema considerável nas Forças Armadas dos Estados Unidos neste momento, com exatamente esse fenômeno. Hegseth não fez nada além de aprofundar isso e torná-lo mais intenso. Mas eu adoraria vê-los em um campo de batalha. Claro que eles não vão para um campo de batalha, exatamente pelos motivos que o Larry acabou de mencionar. Eles são um bando de covardes e não têm uma fé religiosa profunda, além de quero ser levado ao reino com Jesus e quero viver para sempre. É só isso que a fé deles lhes diz. Tenho certeza de que alguns deles têm um pouco de coragem, mas, Nori, coloque o Hagee no campo de batalha. Quanto tempo o Hagee duraria? Mas o Larry tem razão. O outro lado não é assim. Bem, e vamos lembrar que entre os muçulmanos, Jesus é pelo menos reverenciado como um profeta. Os judeus, para eles, Jesus não é nada. Na verdade, se você é judeu, etnicamente, geneticamente, e se converte ao cristianismo, não tem permissão para retornar a Israel como cidadão, porque eles são anti-cristãos. Os muçulmanos reverenciam Maria, mãe de Jesus, como uma das mulheres mais sagradas. Ela é a número 1 ou número 2 na lista deles. Os sionistas a chamam de prostituta, e mesmo assim, estamos do lado dessas pessoas. É ridículo. Este é o relacionamento mais bizarro que Huckabee, como nosso embaixador em Jerusalém, defende com tanta ênfase, e outros como ele, que eu já vi acontecer com a igreja cristã. É bizarro. Realmente é. Estudei os outros 3 ou 4, dependendo do historiador, grandes avivamentos desde Salem até hoje. E este é bizarro. Este é um grande avivamento bizarro. Um deles produziu a lei seca, é claro, uma das piores coisas que já aconteceram neste país. O precursor do crime organizado, por assim dizer. Então eles já foram perigosos para nós. Mas esse é completamente bizarro, por estar infiltrando nossas forças armadas na medida em que tem feito. E não estou falando apenas das fileiras. Estou falando também dos oficiais generais. Sim, isso me leva à pergunta, Larry. E para vocês dois. Considerando que matar iranianos, como os Estados Unidos e Israel estão fazendo, não está enfraquecendo o governo iraniano, nem a soberania do Irã. Na verdade, parece estar acontecendo exatamente o contrário.
Considerando que os Estados Unidos estão exibindo distrações e contando fantasias sobre o exército iraniano estar degradado a um ponto sem retorno, dadas essas realidades, e o fato de que o governo Trump supostamente continuou enviando tropas americanas em grande número para o Irã, será que vamos ver isso acontecer? E qual seria exatamente o resultado do que acredito ser uma das maiores crises que os Estados Unidos, como um chamado império, já enfrentaram talvez em toda a sua história? Se for esse o caso. History, if that is going to be the case. We don't even have the manpower. Nós nem sequer temos pessoal suficiente, em primeiro lugar, para tentar isso. Em segundo lugar, lembre-se de que tanto em 2003, quanto, voltando à Primeira Guerra do Golfo em 1990, precisávamos de no mínimo cerca de 8 meses para deslocar forças para a região e nos preparar para, digamos, uma operação terrestre. Porque não se trata apenas de infantaria. Há também blindados que precisam ser transportados. E isso não se faz em uma semana. Sabe, isso não é como um desdobramento de resposta a crises que a comunidade de operações especiais realiza. Trabalhei nessas operações por 23 anos, ou em exercícios em que se supõe que eles consigam se preparar e partir em 24 ou 48 horas. Sabe, isso envolve mover um pequeno número de pessoas, talvez umas 200. Não, o que estamos discutindo aqui é que quando você percebe que a combinação iraniana da Guarda Revolucionária, do Exército Regular e da Basij soma mais de 1 milhão de pessoas. E a proporção adequada é que você precisa de uma vantagem de cerca de 3 para 1. Então teríamos que pegar nosso exército de 470 mil pessoas, complementado por cerca de 110 mil fuzileiros navais. Isso nos levaria a quase 600 mil. Sim, precisaríamos multiplicar isso por 5, chegar a um exército de cerca de 3 milhões de homens, para enfrentar o Irã e ter alguma esperança de capturá-lo e conquistá-lo. Isso não vai acontecer. E, novamente, onde vamos posicionar essas forças? Pelo menos na Arábia Saudita, tínhamos aquela longa fronteira lá em cima, onde podíamos nos posicionar. O ISR, naquela época, não era tão sofisticado quanto é hoje. Então, quando você começa a posicionar esse tipo de força, como vimos na Ucrânia, elas são completamente destruídas. Quero dizer, essa história de botas no chão nem sequer leva em conta a realidade do que é necessário para manter a cadeia logística, apenas para manter as tropas abastecidas com munição, comida e água. Bem, Coronel Wilkerson, há mais alguma coisa que não estamos discutindo em relação a essa ideia de tropas dos Estados Unidos? Bem, o Larry está certo. O Larry está absolutamente certo. Você teria que, pelo menos parcialmente, e eu diria que teria que totalmente, mobilizar. E quando você mobilizar totalmente a reserva do Exército, vai descobrir que ela tem uma deficiência de 33% a 40%. Faltam recursos em áreas como hospitais, enfermeiros e outros elementos essenciais que uma guerra como essa exigiria. Mobilize a reserva naval e você verá que ela tem uma deficiência sólida de 40%, basicamente nas mesmas categorias. A reserva do Corpo de Fuzileiros Navais está em uma situação um pouco melhor, mas não há muitos soldados. E a reserva da Força Aérea está em uma situação um pouco melhor, mas na verdade você não está reforçando nada além de técnicos realmente. Então o Larry está absolutamente certo. Primeiro você precisa de um lugar para pousar. E ele precisa ser benigno, como foi para nós na Primeira Guerra do Golfo. E precisa ter muitos aliados interessados no nosso sucesso. Meu Deus, tínhamos sírios, franceses, turcos e outros naquela força de 625 mil pessoas. E também precisa de tempo, como Larry sugeriu. Eu diria ainda mais tempo hoje, dada a sofisticação do equipamento que tentaríamos levar conosco se ainda tivermos algum. E basicamente precisa de um ambiente benigno, como eu disse antes. Com isso quero dizer um período de tempo que permita estabelecer uma base em terra. Trump e Hicks estavam falando sobre colocar uma base anfíbia lá fora, se conseguissem encontrar uma que flutuasse, e colocar alguns fuzileiros navais nela,
enviá-los para Bandar Abbas, ou seja lá onde for, e fazer um desembarque. Muito obrigado. Muitos fuzileiros mortos. Thank you very much. A lot of dead Marines. Sim. Quer dizer, isso levanta a questão, Larry. Como é que os Estados Unidos estão estabelecendo esses prazos enormes, certo? O tempo que for necessário. Israel está dizendo a mesma coisa. Mas parece que as coisas estão escalando rapidamente, especialmente em relação ao problema da defesa aérea. Como isso afeta a situação? Como os problemas de equipamentos e munição influenciam nisso? Porque parece que o que Danny Haiphong estava dizendo ao governo Trump, ao próprio Donald Trump, antes de tudo isso começar, foi praticamente, não sei, suprimido, abafado, ignorado. Suppressed, squashed, ignored. Well, Bem, a estratégia do Irã agora é continuar, por assim dizer, destruindo a presença militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Ao mesmo tempo, eles vão continuar atingindo alvos em Tel Aviv, Haifa e em algumas bases aéreas em Israel, sendo a principal delas Nevatim. Eles terão que começar a destruir aeronaves lá. Ainda vão sofrer baixas, mas passarão a realizar ataques mais danosos, especialmente contra Israel. Israel não tem capacidade de suportar sofrimento. Eles têm cerca de 7 milhões de pessoas. Iran's got 91 million people. Apart from Jerusalem, the bulk of the Além de Jerusalém, a maior parte da população vive em Haifa e Tel Aviv. Eles têm cerca de 4 milhões de pessoas, aproximadamente 4,2 milhões de um total de 7 milhões. Então isso é mais da metade da população. É aí que o Irã está concentrando seus ataques agora. E em algum momento, Israel vai exigir que os Estados Unidos, você sabe, nos tirem dessa situação, como fizeram em junho passado. Só que desta vez não há uma saída, a menos que Trump apareça e diga, ok, vencemos, estamos saindo, missão cumprida. Mas não vejo o Irã parando nesse ponto. Eles não vão parar até conseguirem concessões do Ocidente. É isso que eles têm pedido, não é, Coronel Wilkins? Vou apenas acrescentar a lista do Larry, que está absolutamente certa. Em 1982, eles também tiveram que tirar o próprio traseiro de lá. Isso foi com Ariel Sharon. Sim. É uma defesa naquele momento. Sim, não discordo de nada do que ele disse. Acho que estamos diante de um conflito longo. Eles não, quero dizer, Hegseth, Trump e Rubio. Deixe-me destacar outra coisa sobre o Rubio que realmente me irritou ontem. Ele estava dando uma entrevista que me levou a acreditar que ele nem sabia do que se tratam as operações de evacuação de não combatentes. E ele nem sabia que em cada consulado e embaixada temos relatórios F-77 que informam onde todos os americanos moram, quais são seus números de telefone, como contatá-los de outras formas, onde está um determinado plano de ajuda e todo esse tipo de coisa. O que ele realmente quis dizer, se estivesse dizendo a verdade, e eu o ouvi, é que acho que ele nem sabia a verdade, o que é incompreensível para um secretário de Estado. Ele não tem prestado atenção ao seu verdadeiro trabalho. Ele estava dizendo que não conseguiram levá-los aos locais e que não sabiam o que estava acontecendo. Uma de duas coisas aconteceu. Ou eles estavam tão focados na surpresa tática que não avisaram nenhum dos embaixadores da região para começar a preparar a retirada de suas equipes, ou então eles simplesmente não têm mais essa rede. E como eu, quando era chefe de gabinete, visitei muitos desses lugares para verificar se coisas assim estavam funcionando conforme o planejado, e descobri que não estavam. Suspeito que há algo disso em jogo operacionalmente. Porque se você tem um secretário de Estado que não insiste nisso, tudo cai na lassidão. Eles não fazem nada, então não esperam a crise. E aí não tem documentação alguma e não sabem quem está onde ou quando. Outra coisa é que ele disse que eles não tinham nenhuma aeronave. Bem, eles haviam fechado a maioria dos aeroportos nas áreas que o Irã estava atacando, por razões óbvias. Mas você deve ter aeronaves da Frota Aérea de Reserva Civil em prontidão, preparadas para ir aonde for necessário para evacuar cidadãos.
Pense em 250 mil americanos na parte norte da Coreia do Sul, na área metropolitana de Seul, e 30 mil disparos norte-coreanos, que era o que projetávamos caindo sobre Seul em 10 horas. Ainda assim, tínhamos um plano de evacuação de não combatentes. Ele não tinha nada planejado. Absolutamente nada. Então temos um monte de pessoas presas lá, aparentemente, e Deus sabe o que vai acontecer com elas se o Irã continuar bombardeando aquelas instalações que nos pertencem. É simplesmente inconcebível. Eles simplesmente não pensaram. Bem, alguma consideração final de vocês dois? Larry, você primeiro, e depois o Coronel Wilkerson, claro. Sim, é só. Você sabe a expectativa de Trump de um fim rápido para a guerra. Quer dizer, eles literalmente achavam que já teria acabado agora. Vamos continuar falando sobre isso na próxima semana e na seguinte. Todo aquele entusiasmo inicial de "Ei, vencemos". Sabe, já vimos isso repetidas e repetidas vezes. Você provavelmente ainda estava no ensino médio ou na faculdade quando George W. Bush entrou em cena. Sabe em qual porta-aviões ele estava quando fez seu discurso de missão cumprida? O Abraham Lincoln, o mesmo que está lá no Mar da Arábia agora. Então veja, aquilo foi missão cumprida em 1º de maio de 2003. E ainda estávamos lutando contra uma insurgência lá 8 anos depois. Então, como eu disse, não aprendemos nada com a história. Sim. Alguma consideração final, Coronel Wilkerson, antes de o senhor ir embora? Meu pensamento final é que uma vez entrei no escritório do presidente e disse: "General, posso lhe dizer algo em confiança que será realmente condenatório?" Ele respondeu: "Não sei o que é." Eu disse: "Nunca mais deveríamos ter um presidente do Estado-Maior Conjunto que seja um oficial da Força Aérea." Não, isso é verdade. Vai. É bem, como eu disse, vai haver uma briga de comida no Pentágono. Talvez já esteja acontecendo agora. Sim, Mas eles vão ter que tentar retirar as baterias de mísseis Patriot do Indo-Pacom. Isso é complicado. Talvez um batalhão ou 2. E o Indo-Pacom vai reclamar muito. Eles vão recorrer aos seus aliados políticos no Congresso e toda a turma anti-China vai se levantar. Então isso vai ser um desastre. Vai ser uma bagunça. É isso aí. Bem, pessoal, muito obrigado por assistirem. Tivemos uma audiência enorme hoje para o Larry e o Coronel Wilkerson. Certifiquem-se de ir até a descrição do vídeo, onde vocês podem encontrar o blog do Larry Johnson. Coloquei lá todos os superchats, novos membros e membros atuais, tudo. Muito obrigado pelo apoio. Não conseguimos responder perguntas hoje, mas teremos bastante tempo para isso, porque esta guerra está longe de acabar, de qualquer forma que se imagine. Apertem o botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a impulsionar a transmissão para que mais pessoas possam ouvir o Larry e o Coronel Wilkerson depois que o programa terminar. Todos os links para apoiar o canal também estão lá. Patreon, Substack e outros. E amanhã estarei de volta às 11h30, horário do leste dos Estados Unidos, com Charmin Nahwani, do The Cradle, enquanto continuamos com os relatórios diários sobre esta guerra e análises. Certo, pessoal, até lá. Tchau, muito obrigado. Cuidem-se. Thanks a lot. Take care.